E, Patrícia, a pergunta básica que você deve receber o dia inteiro. A caneta é um milagre ou só estão vendendo essa solução mágica e ela não é tudo isso que as pessoas estão falando? É um milagre, não é? Como é que você vê hoje o uso da caneta, né? Das várias canetas hoje no mercado? Eu diria que a caneta, ela é tudo de bom mesmo. Vou enganar não vou mentir, né? Mas tem uma série de coisas que a gente tem que colocar aqui para poder valer a pena o uso. Então, a primeira coisa, aqui a gente pensar o seguinte: para eu potencializar o resultado, eu preciso de alimentação. Ela vai falar de dieta de novo. Se precisasse fazer dieta, eu não usava caneta. Gente, larga a mão desse raciocínio limitado, tá? Por quê? Porque se você acha que você vai usar caneta e não fazer dieta, o que vai acontecer, e eu tô avisando, não sou só eu que tô avisando, os trabalhos científicos mostram que você pode ter um reganho de 25% quando você larga a medicação. Ou seja, a gente está falando de você, em 10 quilos, ganhar de novo 2,5 quilos. Então, é bastante coisa, não vale a pena. Então, pensando nisso, eu acho que a gente tem que pensar como que eu minimizo esse risco. Se eu minimizo esse risco fazendo a mudança alimentar, me acostumando a uma nova alimentação, tendo uma orientação mais específica em relação a isso, eu vou ajudar nesse processo Porque depois. A caneta não reorganiza hormônio. Então, ela não vai mexer nesses 8 hormônios que a gente fala que estão relacionados ao emagrecimento. Ela vai ajudar na resistência insulínica, principalmente. Então, de verdade, assim, na verdade, o erro não é usar, é achar que ela vai resolver tudo sozinha. Então, ela é tudo de bom, mas eu não posso dizer que ela é milagrosa, porque de fato você precisa de um cuidado a mais e você precisa também organizar outros hormônios para o potencial máximo dela aparecer. Tá. Então, a gente fica vendo, né, na internet e todo mundo falando, tem um pessoal demonizando, tem um pessoal falando que é só tomar e acabou. Então, hoje na clínica você comentou já, né, nessa primeira resposta, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Na tua clínica, a tua equipe já faz essa prescrição, já faz esse acompanhamento? Como é que hoje você entende para quem é, para quem não é? Como é que vocês fazem essa avaliação lá na clínica? Quem são as pessoas candidatas ao uso da caneta? Então, tem perguntas que são básicas para você pensar aí com você em casa. Será que isso é para mim? Será que isso não é? Se você está na dúvida. Não é para qualquer pessoa que queira perder peso. Se você quer perder 2 quilos, não vá para a caneta. Se você quer perder, você tem muita retenção de líquido, a caneta não é também para você. Agora, se você é pré-diabética, você tem gordura no fígado, você tem hipertensão, você tem problema com colesterol alto, triglicerídeo alto, lipedema, muitas vezes uma concentração grande de gordura abdominal, uma vontade de doce enorme, uma compulsão alimentar por doces e carboidratos ou até mesmo por álcool. Se você é aquela pessoa que está comendo o tempo todo durante o dia, principalmente alimentos ricos em carboidratos ou açúcares, que tem essa dependência, não consegue passar um dia sem comer um doce, é possível que a caneta seja para você, especialmente se você tem um excesso de peso aí, talvez de 8 quilos, de 10 quilos para cima, né? E então, de uma maneira leiga pra gente falar aqui, talvez seriam elementos que me fariam, junto com a minha equipe, pensar a respeito de pessoas que possam vir a usar a caneta. Mas, hoje tem 2 possibilidades de ser acompanhado por uma equipe, onde eu tô presente, para o uso de um análogo de GLP-1, como a tirzepatida, o Mounjaro, que seria na minha clínica, né, atendimento online ou presencial Rio-São Paulo, ou no programa Você Magra em Casa, que é o meu programa associado ao Dr. Baracate, onde a gente treina os profissionais integrativos funcionais que vão fazer esse tipo de avaliação, essa prescrição. Você recebe a tirzepatida em casa, se houver a necessidade da medicação, e você é atendido e acompanhado por nutricionista e médico num valor muito mais democrático, no uso acessível, no uso da medicação com acompanhamento. Porque não fazer acompanhado realmente é gastar mais dinheiro e aumentar o seu risco de saúde. Inclusive, a gente estendeu para as minhas alunas do Plano PD a oportunidade de ter um valor diferenciado para acompanhar junto com o Plano PD
o programa do Você Magra em Casa. Ou seja, junto com o Plano PD, que já é um sucesso Melhor dos mundos. na organização dos hormônios, você colocar uma ponte, um acelerador e algo que vai quebrar esse problema metabólico mais rápido, é onde a gente tem os melhores resultados, sem sombra de dúvida. É porque a gente fala, né, desse tratamento do terreno, a gente pensar nesse corpo como um terreno ali de metabolismo. Então, usar a sua caneta sem preparar o corpo. Então, pelo que eu entendi, você vai fazer todo o tratamento dentro do Plano PD para reorganização hormonal, para organizar os teus próprios hormônios com algumas coisas naturais e associado a isso para ter a melhor resposta, né? Assim, é como se você fosse usar no nível máximo da potência da medicação. É que a gente tem que entender a medicação não como um remédio inibidor de apetite. A gente tem que entender a medicação como um peptídeo, ou seja, é um agente de sinalização que vai regular a sua atividade hormonal para você não ter problema para queimar, metabolizar carboidratos e açúcares. Ou seja, é um agente de regulador, é um agente de regulação. Uhum. Então, não é um remédio que você pôs, o apetite sumiu, como existiam aqueles remédios lá de antigamente. Quem tem mais de 40, 45 anos e que vive brigando com a balança já deve ter usado sibutramina, Femproporex, todas essas medicações que já foram em Só algum cortavam momento, o apetite. né, tiravam o apetite, deixava a pessoa acelerada, nervosa, ansiosa. Não tem nada disso. Então, quando a gente fala em peptídeo, a gente está falando de um agente regulatório. Não é uma medicação inibitória de apetite. É que traz como consequência O controle da compulsão. esse controle da compulsão e do melhor uso do carboidrato quando consumido. Tá. Então, mas entendendo isso, e a gente fica muito observando, né? A gente observa, hoje a gente olha, a gente já fica, será que tá usando? Será que não tá? E todo mundo já tá meio que se perguntando. Mas a gente vê também, Patrícia, muitas mulheres que estão emagrecendo, estão usando a caneta, mas que continuam com os sintomas da menopausa. Então, como é que você consegue explicar essa associação? Porque a gente sabe, a gente quer, quem tá acima do peso e tal, tem a urgência de emagrecer, mas também quem tá passando pelo climatério e pela menopausa tem uma urgência de aliviar os sintomas, de melhorar a libido, de melhorar calorão, de melhorar tudo. Então, assim, como é que a gente faz? Por que a gente percebe que ela tá emagrecendo, emagreceu 10 quilos, emagreceu 20 quilos, mas ainda tá sentindo sintoma? O que acontece? Primeiro de tudo, não é aluna da PD, nem cliente da PD, porque senão a gente resolveria tudo junto na mesma tacada, na mesma consulta. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, o que acontece? A gente tem 8 hormônios que podem influenciar a vida de uma mulher 40 a mais. E esses 8 hormônios são a insulina e a leptina, os reguladores de apetite, metabolização de carboidrato, vai frear o teu consumo para ele não ser excessivo. A gente tem o hormônio tiroidiano, o cortisol e a melatonina, que vão regular a nossa energia, nosso gasto calórico do dia e nosso metabolismo. E, por fim, a gente tem os hormônios sexuais, estrogênio, progesterona e testosterona, que vão regular o quê? A libido, a energia, a qualidade do sono, se você está com a temperatura corporal em dia, se você não está tendo aqueles calores, vai regular a hidratação da tua pele, a elasticidade da tua pele, lubrificação de articulação, vai regular, né, o fogo no parquinho, a memória, a concentração, o raciocínio, todos aqueles sintomas que a mulher a partir dos 40 anos pode começar a sofrer em menor ou em maior grau. Então, o que a gente entende? Desses 8 hormônios, basicamente, o Mounjaro ou a tirzepatida manipulada, eles vão agir principalmente naquele hormônio que é mais regulador do metabolismo de carboidrato, da resistência insulínica, que vai estar presente em mulheres que não fazem equilíbrio hormonal a partir dos 40 anos. Porque, à medida que eu não cuido dos meus hormônios femininos, a minha chance de metabolizar o carboidrato de maneira errada e acumular gordura, principalmente na barriga, a partir do que eu como, aumenta muito, à medida que esses outros hormônios vão cair. Então, a partir dos 40 anos, todo mundo está candidato a ficar barriguda. Dito isso, a medicação pode ajudar neste ponto. E todo o resto? Vai mexer no teu estrogênio? Não. Vai mexer na tua testosterona? Não. Vai mexer... Até pode mexer indiretamente, porque todos esses hormônios eles estão ligados, no final das contas, entre si. Mas é uma melhora muito discreta. Então, o que a gente tem que fazer? Dieta hormonal, que é o que eu falo aqui todos os dias. Ou seja, essa minha metodologia de você escolher alimentos específicos para regular cada hormônio desse que está alterado na mulher. Junto, pode ser feito sim o uso da tirzepatida
E aí, no desmame da medicação, porque a medicação vai poder sair, como muitos pacientes nossos já estão fora da medicação e estão mantendo o resultado, Maravilha. você vai aprendendo não só a manter o resultado do peso, mas a manter o resultado de bem-estar do climatério e da menopausa. É uma grande ferramenta, né? Então, no são final das coisas, na verdade, estratégia. é uma estratégia associada ao que faz sentido em termos de alimentação. Hoje já não faz mais sentido para uma mulher 40 anos contar caloria, comer bisnaguinha Seven Boys, tomar Nescauzinho todos os dias, comer polenguinho, gelatina dietética, Coca Zero e todas essas outras coisas que já fizeram sentido, porque dentro de uma caloria do Comer de dia, 3 em 3 horas. aquilo ali, né, fazia total sentido. Hoje em dia não faz mal. Não faz mais. Porque tudo tá evoluindo, né? Isso é mais uma evolução, é mais uma, né? A gente vai tendo tantas modernidades, tantas coisas, e isso é o que se apresenta de mais moderno.